Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre uma coisa que foi muito mal entendida, né? A gente vê também no sistema religioso, né, falando o tempo todo, né, que o homem só é a imagem e semelhança de Deus. Mas será que realmente é verdade isso? Né? Primeiramente, queria ler para vocês Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, que fala assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a gente vê aqui que Deus realmente criou o homem, né? Façamos, né? Significa que Deus não estava sozinho, Deus estava acompanhado do Filho e do Espírito Santo, senão teria falado, fiz o homem, não. Façamos. Então era acompanhado com o Filho e com o Espírito Santo quando ele fez o homem. Então a gente vê conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus realmente fez o homem puro, sem pecado, né? A imagem e semelhança dele, né? Na essência dele, né? No amor dele, né? Mas o que acontece? Depois acontece o pecado, aí tudo muda. Aí tudo muda. A gente não é mais a imagem e semelhança dele, mas a imagem e semelhança do Adão. Porque Adão pecado transferiu, né, para a humanidade toda, né? Adão significa, o nome Adão significa humanidade, né? Transferiu ao ser humano, a humanidade toda, o pecado. Onde está escrito isso? Vamos ver isso em Romanos 5, capítulo 5, versículo 12, que fala assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram, né? Por causa de Adão. Então, todo mundo que nasceu depois de Adão, nasceu com pecado, né? Nasceu por causa da escola de Adão, né? Aí, né, é por isso que as pessoas, por exemplo, a gente vê no sistema religioso da Igreja Católica o fato de batizar uma criança recém-nascida, que tem um mês e meio. Por quê? Porque eles querem batizar rápido, né, para tirar o pecado dessa criança que nasceu com o pecado de Adão já, né? Mas a gente sabe que, como Jesus mostrou no batismo dele, né, a pessoa tem que ser adulta para se arrepender dos seus pecados, né? Tem que se arrepender, né, e ter o batismo da água e depois vai vir sucessivamente o batismo do Espírito. Então a Igreja Católica faz isso, batiza as crianças, nas crianças recém-nascidas de um mês e meio por isso, né? E se baseando também num versículo que está em Marcos 17, que fala assim: quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, né? Então, é por isso que ele batiza a criança recém-nascida, ou de um mês e meio, né, que seja. Por isso, para tirar o pecado através desse ritual, vamos fazer assim, que chega a ser um ritual e não um verdadeiro batismo, né? Porque uma criança não pode se arrepender, não sabe o significado do batismo, tem um mês e meio, não sabe disso. Então é batizada de ser nascida de um mês e meio. Acontece que a Igreja Católica faz isso, né? Mas o que acontece depois da cruz, depois do sacrifício de Jesus? Tudo muda na relação a isso, assim, mais semelhança de Deus. Por quê? Porque através do sacrifício da cruz vem o Espírito Santo. O Espírito Santo, se a gente se entregar totalmente, se arrepender dos nossos pecados e se entregar totalmente para Deus, né? O Espírito Santo vai ter, através do batismo da água, do Espírito, do arrependimento primeiro, o Espírito Santo começa a fazer morada dentro de nós. E se a gente quiser ser igual a Cristo, ele nos vai ajudar a voltar àquele estado inicial de imagem e semelhança dele, né? A gente vamos ver que através do relacionamento íntimo com Deus, de conversa, de falar e também escutar Deus, entrega completa primeiramente, como Paulo fez com o exemplo maior disso, né? Os frutos do Espírito vão florescer em nós. E os frutos do Espírito que são? O caráter de Cristo. Amor, paz, mansidão, domínio próprio, alegria, gozo, bondade, fé, etc, etc. Então, a gente pode, através do Espírito Santo, voltar a ser mais semelhança de Deus. Mas para quem não recebeu o Espírito Santo, para quem não se arrependeu, batismo na água do Espírito, se arrependeu de verdade, isso você pode fazer só se você for adulto, claro, né? O adulto ou adolescente, mas mesmo assim, que tenha um entendimento sobre isso, né? Claro, senão você não pode fazer isso, né? A gente pode voltar a ser mais em semelhança de Deus, mas o homem que nasce até receber, ter se arrependido, ter o batismo da água do Espírito e se entregar totalmente para Deus, não pode ser mais em semelhança de Deus, é impossível ser mais em semelhança de Deus, sem receber o Espírito Santo, sem se arrepender, sem querer ser igual a Cristo. Então, a gente tem ouvido muito nas igrejas católicas, evangélicas também, protestante que seja,
o fato de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas, na verdade, isso não é verdade. Não é verdade. Nós somos imagem e semelhança de Adão, por causa do pecado. Mas a gente pode voltar a ser a imagem e semelhança de Deus, através de uma entrega total, através de relacionamento íntimo com Deus, de conversa, falando, ouvindo a voz de Deus, né? Escutando o nosso propósito que cada um tem nessa terra, né? Como fala em Efésios 2:10, cada um tem um propósito aqui nessa terra, e seguindo o que Deus vai falar para a gente fazer, né? Aí a gente vai florescer em nós os caráteres de Cristo, né? Só se a gente quiser ser igual a Ele. Isso implica renúncias, mas implica também vitórias, muitas vitórias, né? Então, isso que Deus tem compartilhado, tem falado para mim, tem me revelado, né? Se quiser compartilhar, compartilhe esse vídeo, né? Escreva nos comentários o que você acha. E lembre, o homem não é mais a imagem e semelhança de Deus. É a imagem e semelhança de Adão. Mas pode ser igual a ele, sim, de novo. Através de uma entrega completa, através do arrependimento, do batismo da água e do Espírito, né? E querendo ser igual a Cristo. Aí o Espírito Santo nos vai dar os frutos do Espírito, né? Que vai testemunhar que você, através do processo, ele vai dar, né? Que estamos voltando de novo a ser a imagem e semelhança de Deus. Um abraço a todos e até a próxima.